Opa, galerinha, vamos dar continuidade àquela nossa aula de balanceamento de equações químicas. Na aula de hoje a gente vai ver um método que é promissor, né? A gente vai usar ele para caso que a gente se depare com equações desse tipo. Tiago, e é possível responder uma equação deste tamanho? Que método eu vou utilizar? Ô, meu colega Marcos, essa equação pode ser resolvida por esse método que eu vou descrever agora, o método do Knox. Alguns chamam de método de óxido-redução ou simplesmente redox. E ele se aplica na caso que a gente se depara com equações complexas, que apresenta 3 ou mais reagentes e com vários produtos ali que vão se formando de acordo com o processamento da reação. E para a gente dar prosseguimento é bom a gente entender algumas regras básicas a respeito do Knox. A gente vai atribuir certos valores de NOx a cada elemento daquela reação química, e para a gente atribuir isso tem que seguir essas regras, que vão ser muito úteis. A primeira regra se refere a questões de substâncias simples. Substâncias simples vão ser desse tipo aqui, ó. Temos o hélio, H2, O2, o nitrogênio. É quando você vê um composto que se apresenta na forma natural, né, dentro da natureza mesmo, e apresenta apenas um elemento químico. O H2, apesar de ele ter apenas dele ter esse número 2 aqui, ele apresenta essa estrutura. H2, apenas um elemento químico, H ligado com H. Então é uma substância simples. No mesmo caso daqui no O2 e O2, substâncias compostas vai ser aquelas que apresentam um elemento químico diferente do outro. Poderia ter HCl, nesse caso os elementos químicos são diferentes, então é uma substância composta. Então a primeira regra é isso: todas as substâncias simples vão ter NOx igual a zero, certo, meu caro? E na segunda regra é a questão de íons simples. Tem aqui o alumínio, né, o cálcio e o flúor na forma ionizada. Essa regra diz o seguinte: quando você ter esses elementos na forma ionizada, o NOx dele vai ser igual à carga que está aparecendo aqui no índice superior. Então o NOx é igual à carga que aparece no íon, carga do íon. Qual seria o NOx do alumínio aqui? Nesse caso aqui seria 3 mais, do cálcio 2 mais, do flúor 1 menos. A outra regra é em relação a esses elementos. Tem o grupo 1A, o grupo 2A, o grupo 6A, 7A. Quando eles estiverem acompanhados de outro elemento químico, eles vão geralmente ter o NOx igual à numeração do seu grupo. Por exemplo, aqui o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio são elementos do grupo 1A. Então, quando eles estiverem formando alguma ligação química, eles vão ter NOx igual a 1, mais 1. Não se esqueça disso, vai ser 1 positivo. No mesmo caso aqui, o grupo 2A, berilo, magnésio e cálcio, eles vão ter o NOx igual ao número do grupo, 2 mais. Aqui no grupo 6A e no grupo 6A com oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, dentre outros, aqui já vai ser diferente. Eles costumam vir com NOx menos 2. NOx menos 2. E vai ter algumas exceções que eu vou apresentar ali mais à frente, mas a gente vai, por enquanto, usar esse NOx menos 2, que é o mais comum. Tem o grupo 7A também. Aí nesse caso, esses elementos vão ter um NOx igual a menos 1, certo? Aí a gente vai aqui ver os casos particulares. A gente viu lá que os elementos, né, do grupo 1A, eles têm NOx de 1+, mas a gente tem uma exceção para o hidrogênio, quando ele está formando hidretos. Veja bem, hidretos, nesse caso o hidrogênio ele vai ter NOx menos 1. Um exemplo de hidreto aqui, ó. Tem o hidreto de cálcio, né, o CaH2, hidreto de alumínio, AlH3, e o hidreto de sódio. Nesse caso, o hidrogênio vai ter NOx menos 1, e o sódio, que é um elemento lá da família 1A, esse não apresenta nenhuma exceção e vai continuar sendo mais 1. Aqui, menos 1 também. O alumínio ele vai ter NOx mais 3. O cálcio mais 2
o hidrogênio menos 1 também. Nos hidretos sempre vai ter um NOx igual a menos 1, no caso do hidrogênio. Outra exceção é a respeito do grupo 6A, o oxigênio. O oxigênio ele apresenta esses casos particulares nos peróxidos. Nos peróxidos, o nosso hidrogênio vai ser também menos 1. O que são os peróxidos? Os peróxidos são compostos que apresentam grupamentos em que tem um oxigênio ligado a outro oxigênio que está ligado a algum outro elemento químico. Nesse caso aqui, o H2O2 ele apresenta essa estrutura, certo? Onde tem dois oxigênios ligados diretamente, e nesses oxigênios eu tenho um hidrogênio também ligado a ele. Então, no caso aqui, esse é um caso particular. Tem outros, só que a gente não vai usar nessa aula. Eu vou estar apresentando nas próximas aulas. E de acordo também com as dúvidas que forem seguindo, vocês podem colocar aqui no comentário do vídeo. Aí posso até colocar também na descrição algumas regras. Um outro caso também é esse aqui, ó. Se eu tenho um oxigênio ligado ao flúor, o flúor nesse caso ele sempre vai ter um NOx menos 1. E se ele tem um NOx menos 1, o oxigênio aqui vai ter mais 2. E aqui também, se ele for menos 1, aqui eu vou ter mais 1. Porque a soma das cargas no composto ela tem que ser igual a 0 no composto molecular. Aí no caso, eu tenho mais 2 do oxigênio, somado com menos 1 vezes 2 do flúor, aí isso aqui vai dar 0. Nesse caso, quando eu tiver substâncias dessa forma. Mas se eu tiver, por exemplo, um íon, aqui ó, um SO4, 2 menos, a soma vai ter que ser igual a esse valor aqui, que é o índice que está elevado aqui, né, do íon sulfato, do ânion. Nesse caso, o oxigênio apresenta NOx menos 2. Qual vai ser o NOx do enxofre? Aí eu faço o seguinte, é X, aí eu faço aquela equação básica, menos 2 vezes 4 mais X igual a menos 2. Aqui vai dar menos 8 mais X igual a menos 2. Fazendo a equação x igual a menos 2 mais 8, aí eu obtenho que x é igual a 6 mais 6. Certo? Essa regra você vai aplicar para obter o NOx de algum elemento quando você souber desses tradicionais, que a gente sabe o padrão. O oxigênio, não participar efetivamente de um caso particular, né, peróxido, ele vai ter um NOx sempre igual a menos 2. Você pode obter do outro elemento, sabendo que a soma deve ser igual ao índice que está acima do composto. Certo? Atente-se a tudo isso que foi explicado, a gente vai agora resolver essa equação, balancear ela. Aí, o que eu faço? Então, pessoal, como já foi visto aquelas regras básicas para a gente fazer todo o processamento, né, de balanceamento dessa equação, aí na próxima aula você pode estar clicando aí vai ter um link aqui, você clica nessa videoaula e vamos ter uma continuação, onde eu vou resolver aquela reação que o nosso colega Márcio denominou de monstro, certo? Então até a próxima aula, comentem aí, e é isso aí, galera.